Shalom, shalom a todos, estou de volta. Conforme eu gravei o áudio, esse estudo me chamou muita atenção sobre esse aspecto de anjos e eu estava fazendo algumas revisões no Zohar e em outros livros sobre o assunto para que chegássemos na conclusão final sobre os anjos e os seus níveis espirituais. Achei 10 níveis de anjos, um diferente do outro. E começando então essa aula na Halahá 7, os diferentes nomes e atributos dos anjos refletem em seus diferentes níveis espirituais. Cada nome tem o seu nível e aspecto espiritual um diferente do outro. Segundo o Baal Shem Tov, o nome de uma entidade se expressa a sua força vital e a sua natureza espiritual pelo nome. Assim, os diferentes nomes dos anjos são representativos das diferentes qualidades espirituais que se expressam. Então temos diferentes nomes e diferentes classes de anjos que correspondem aos seus níveis e às suas características espirituais distintas. No áudio anterior falamos da hierarquia dos Ishim, falamos também dos Benei Elohim, falamos do Magidem, os guardiões, e agora vamos falar sobre esses são os últimos, né? Esses são os últimos. Estaremos falando da primeira linhagem, né? Tirando os Benei Elohim, que são os primeiros anjos que foram feitos no segundo dia. Mas antes deles já existiam anjos que foram feitos no primeiro dia. O Levrikha Nikraim, assim são chamados o Rai HaKodesh, que são o primeiro nível espiritual dos seres celestiais, chamado de Rai HaKodesh. As criaturas vivas, as santas criaturas, as Hayot são ensinadas na visão da Merkavá, chamados de Mai Asid. Merkavá em Ezequiel, capítulo 1 e versículo 14. Hayá significa vida ou energia vital. Eles são a fonte, são os primeiros níveis da criação, para quais as energias do Kadosh Baruch Hu desce. Eles são chamados de Kodesh, por serem os primeiros da criação, os mais elevados. Esses são os Nikraim. O segundo nível espiritual dos seres celestiais é chamado de Ofanim, que são o segundo nível. Os Ofanim, estes também são mencionados na visão de Ezequiel, capítulo 16. Os Ofanim significa esferas, são sinônimos de esferas, de Galgalim. Eles são as fontes dos Galgalim, as esferas mencionadas nos próximos capítulos 20 de Ezequiel. O Ramban explica que a visão de Ezequiel e as suas atividades dos Hayot e os Ofanim, e o Moré Ironim, no Guia dos Perplexos, cita também sobre eles no volume 3 do capítulo 3. O terceiro grau espiritual dos seres celestiais são chamados de Erelim. Os Erelim são ensinados na visão de Israel e Nav, no capítulo 33, versículo 7. Os Erelim significa os grandes e exaltados, e o altar do templo também é chamado às vezes de Ariel Yerushalayim. Também é chamado de Ariel Elohim, o leão de Hashem, ou também de grande e exaltado. Esses são os Erelim, que o significado deles também tem o significado de templo e que às vezes é chamado de Ariel Yerushalayim ou Ariel Elohim, o leão de Hashem. O quarto nível espiritual dos seres celestiais também são chamados de Hasmalim. Os Hasmalim está registrado em Ezequiel. Nesses versos de Ezequiel 1 e 27 explica como os seres flamejantes que se comunicam então com a linguagem da Guemará na Hagigá 13b, está dizendo que são seres flamejantes que se comunicam e de acordo com os Nevorim, o nível Kiddushin e os santos profetas interpretam como sendo a visão de trovões. Os Hasmalim, que estão registrados no Bereshit e também Ezequiel, são seres flamejantes e de acordo com os Nevorim, este nível é um nível chamado de
Kedushim, o nível dos profetas. E assim os profetas interpretaram também, sendo como a visão de trovões. O quinto nível espiritual celeste são chamados de serafim, que de acordo com a visão de Yehiel, também é mencionado de os serafins são aqueles que são queimados, aqueles que são seres de fogo, isto é, eles de acordo com o Rebbe, eles têm um amor tão grande por Hashem que eles são consumidos pelo seu próprio fogo. Em especial, são os serafins, são aqueles que espiritualmente são considerados também como os levitas celestiais. São aqueles que adoram Hashem no santuário sagrado, no santo templo. Por isso são chamados de serafim, que são seres que têm o amor ardente para Hashem, porque eles servem a Hashem no monte espiritual. O sexto nível dos seres celestiais são chamados de Melachim. Os Melachim são geralmente conhecidos como anjos. No Sefer Bereshit 16:7 é literalmente a classe dos anjos que são encarregados por trazer tarefas ou trazer mensagens para este mundo. Então, os Melachim, os anjos, eles são uma classe que são a sexta classe neste grau e nível celestial. A sétima classe são chamados de Benei Elohim, que também é um termo de Hashem, mas no sentido de que ele é absoluto, e é um termo para aqueles que estão atribuídos no sentido de juízo, e eles são mencionados também no Terrilim 82 e verso 6, no ajuntamento dos Elohim, Hashem julgará. Então, os Elohim significa juízes. Esta é a maneira que os anjos determinam os juízos sobre o homem, e este é o sinédrio que é composto por essa classe de anjos. Eles determinam os julgamentos para cada ser humano sobre a justiça da Torá.